povo judeu estava se multiplicando, estava crescendo. E ali a palavra do Senhor diz que ele ficou com medo daquele povo se voltar contra eles. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ele dá uma ordem para que toda a criança que nascesse homem seria morto. A palavra do Senhor vai dizer que as parteiras que faziam os partos naquela época eram tementes ao Senhor, e elas não ouviram a voz de Faraó naquele momento. A palavra do Senhor vai dizer que agora um menino nasceu, e o Senhor tinha uma promessa através desse menino. O Senhor já tinha preparado a história do povo que estava sendo escravizado por Faraó. A palavra do Senhor vai dizer que agora o menino nasce, o menino cresce, e a palavra do Senhor vai dizer que agora ele vai descobrir a sua origem. Ele vai saber, irmão, que ele faz parte do povo que estava ali no Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés todas as vezes passeava por aquele lugar e via o seu povo sendo escravizado. E a Bíblia diz que certo homem estava ali observando, e ele viu espancando aquele homem que estava a trabalhar. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés não se contentou, e ele foi, irmão, onde estava aquele homem. E a Bíblia diz que Moisés matou aquele homem por defender um trabalhador que estava sendo escravo naquela terra. A palavra do Senhor vai dizer que agora Faraó soube, e o que Moisés faz? Moisés foge do Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ele corre para o deserto. Irmão, muitas das vezes você não entende o processo, muitas das vezes você não entende o que o Senhor está falando conosco, o que Ele já preparou para mim e para você. Mas entenda uma coisa, que no deserto é preparação. No deserto em você vem a Cristo, tem encontro com Cristo, e Ele você está mais forte do que nunca. É no deserto que Ele você tem intimidade com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Ele passa sobre o deserto. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés agora casa com a filha de Jetro, o homem sacerdote daquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ele começa a cuidar daquelas ovelhas do seu sogro. No capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que agora o Senhor ele fala com Moisés, e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, e ele vai dizer: eis-me aqui. Aí o Senhor vai dizer: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É o Senhor dizendo: cuidado onde você pisa, porque é terra santa. Não é de todo jeito, não é de todo jeito que o Senhor recebe uma adoração, não é de todo jeito que o Senhor recebe a minha ministração, não é de todo jeito. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E o Senhor começa a falar com Moisés e diz: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o que Faraó está fazendo com o meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. O Senhor dizendo: eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua oração. Oh, como é bom saber que você tem um Deus que cuida de mim e de você. Saber, irmão, que quando você orar, Ele vem nos socorrer, nos abraçar, nos renovar, nos dar força, para que nem você vai aponte mais um pouquinho. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor começou a falar com Moisés. Você conhece essa história? E a palavra do Senhor diz que veio sobre aquelas pragas, e você conhece. Mas eu quero, irmão, focar onde eu li nesta noite. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor prometeu de tirar os filhos dele da terra do Egito. E assim aconteceu. O Senhor tirou, o Senhor resgatou, e o Senhor disse: olha, eu tenho uma terra prometida que mana leite e mel, e é para o meu povo. É para o meu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que agora, irmão, o Senhor cuida do povo. O Senhor cuida do povo, o Senhor da maná, o Senhor da carne. O Senhor, irmão, Ele protege do sol, Ele dá as
A palavra do Senhor diz: não toquei nos meus filhos e nem não peguei os meus profetas. Aleluia, cuidado. Não fale do que quem tem intimidade com Deus, não fale. Não fale com a pessoa que busca Deus constantemente, que busca o Senhor, que tem intimidade com Ele. Não fale, porque Ele se revela. Ele se revela. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor dizia: filha, ai de quem fala de você, porque eu me revelo a você e mostro quem fala de você. Como é bom ter intimidade